Agradecendo a presença dos vereadores Castelinho e Dercinho Negão do Caminhão, eu vou passar a palavra ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, André Carioca, de Finanças e Orçamento. Desculpa, de Finanças e Orçamento, o André Carioca, para que ele possa fazer a abertura. Bom, boa noite a todos. Acabei de mudar de pasta, não sabia. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que a nossa audiência ela se inicia agora, e quero agradecer a presença do vereador Negão do Caminhão, vereador Castelo. Negão, acompanha a mesa aqui com a gente. Aqui. Agradecer os meninos da Fazenda, agradecer o Zé Carlos aqui também pela presença, e vamos dar início à nossa audiência. Inicialmente, a gente vai fazer uma exposição preliminar. Oi? Por favor. Uma exposição preliminar. Agora está. Desculpa. Oi? Tudo bem. Uma exposição preliminar sobre o que seria o plano plurianual. O plano plurianual, no Brasil, previsto no artigo 165 da Constituição Federal e regulamentado pelo Decreto 2829, de 29 de outubro de 98, é um plano de médio prazo que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo governo federal, estadual e municipal ao longo de um período de 4 anos. Então, portanto, a partir do segundo ano do mandato do prefeito, o plano plurianual vai estabelecer as metas as despesas e receitas previstas para esses 4 exercícios, incluindo um do próximo prefeito, né, ou do mesmo prefeito se ele vier a ser reeleito, mas no próximo mandato. O artigo 165... Pode interromper, Nelson, por favor. Não, tem que... O artigo 165 ele diz assim: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 1. O plano plurianual. Parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, no caso é a nossa municipal, que a gente utiliza por parâmetro na Constituição, né? Para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, por exemplo, você tem um programa que ele vai ter uma duração maior do que de 1 ano, então ele tem que estar previsto no plano plurianual. As estimativas de receita previstas para o período de 2018 até 2021, portanto, a partir do segundo ano deste mandato incluindo o primeiro ano do mandato seguinte, são as seguintes. 2018, a receita é de 915 milhões, 2019, 979 milhões, 2020, 1 bilhão e 48 milhões, e 2021, 1 bilhão 121 milhões. A despesa corresponderia a 907.451 em 2018, 970 milhões 923 em 2019 e 1 bilhão e 39 milhões 358 mil em 2020, 1 bilhão 111 753 para 2021 e uma reserva de contingência que vocês estão vendo aí, 7 milhões 549, 8 milhões e 77, 8 milhões 642, 9 milhões 247. Então, essa reserva de contingência, ela pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é obrigatória a inclusão nos orçamentos da reserva de contingência, para que, se tiver alguma contingência orçamentária, que ela possa ser abrangida por essa reserva, né? Aí nós temos também as diretrizes orçamentárias. O artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão as diretrizes orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, aqui cabe uma explicação.
Nós estamos fazendo essa audiência pública para discutir os dois projetos, né? O plano plurianual e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Por que dessa forma? Porque, através de uma emenda aprovada duas ou três legislaturas atrás, essa obrigatoriedade da apresentação do plano plurianual passou a ser junto com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, seria no período coincidente da lei de diretrizes orçamentárias, para que houvesse uma unicidade, né? Para que houvesse não houvesse contradições entre a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Aqui nós temos a especificação da receita total, receitas primárias, despesa total, despesas primárias, o resultado primário, o resultado nominal, a dívida pública consolidada, a dívida consolidada líquida. Então, estão aí os dados. Na coluna mais à direita, em cada um dos anos, se vê um percentual do PIB. Tá? Então, quanto que seria, corresponderia ao PIB, tá? Que é o Produto Interno Bruto. A avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, comparativa das metas previstas versus o realizado. A receita total, nós temos aí as metas previstas para 2016, tá? Que correspondente a uma variação de 67.257.331,20. Depois eu peço para o pessoal aí dar uma explicação um pouco melhor sobre esse assunto, né? A despesa total, as despesas primárias, o resultado primário, o resultado nominal e a dívida pública consolidada. À direita, a variação desses percentuais. Pode passar, Nelson, por favor. Aqui nós temos o demonstrativo da receita e despesa corrente e constante. Então, a receita total em cada um dos anos, tá? E a especificação também embaixo dos valores a preços constantes, né? Também a receita total, as receitas primárias, a despesa total, despesas primárias, resultado primário e resultado nominal, a dívida pública consolidada e a dívida pública consolidada líquida, tá? Dívida consolidada líquida, desculpa. Na evolução do patrimônio líquido, nós temos patrimônio de capital 443.567.775, num percentual de 39,67, 443.562.775,49 em 2015 e 457.486.581,88, tá? Reservas não se apresentaram, resultado acumulado, né, do exercício de 2014 até 2016, 674.429.507,58. Pode passar, Nelson, também, por favor. Aqui a gente tem uma projeção atuarial do regime próprio, né, que indica, eu achei interessante esses números, que eles indicam que, em 2031, nós passaríamos a ter um resultado previdenciário negativo. Isso significa que, se nenhuma medida for adotada, a gente poderia ter um resultado negativo como resultado previdenciário. E um saldo financeiro do exercício passaria a ser negativo a partir de 2047, se nenhuma mudança acontecer no regime previdenciário. Pode passar. As propostas de despesa para 2018 na área de educação, 327 milhões, e na área de saúde, 170.980.000. O vereador Sargento Barreto apresentou uma emenda, número 1, ao projeto de lei, que é da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que diz o seguinte: a destinação de recursos do município a qualquer título para entidades do terceiro setor ficará condicionada à apresentação pelas entidades do plano de aplicação de recursos, à apresentação de certidões negativas de tributos federais, estaduais e do município, à autorização legislativa específica e à observância das normas e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da Lei Federal 4.320 e da Lei Complementar Federal 101. A Lei Complementar Federal 101 é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A 4.320 é que trata de normas de natureza financeira. E eu chamo a atenção dos senhores para a alteração que proposta pelo vereador é a expressão a autorização legislativa específica.
Bom, com relação à emenda que foi apresentada pelo vereador, nós estamos discutindo o plano, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e também a emenda. Foi a única emenda que foi apresentada pelos vereadores no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Em relação ao plano plurianual, não foi apresentada nenhuma emenda. Bem, vocês gostariam de complementar alguma coisa em relação às informações? Quiser fazer... Então, é isso. Obrigado. Vereador Jabá, falar alguma coisa? Jabá está se sentindo no escuro, gente. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma sugestão, alguma dúvida que queira tirar, os técnicos estão aqui para poder estar esclarecendo. Fica à vontade. Usa o microfone, por gentileza. As pessoas que queiram fazer uso da palavra, por favor, se identificam, digam de que área são, para que a taquigrafia possa apanhar a manifestação, ok? Boa noite, meu nome é Glauber, estou falando como munícipe, na verdade, né? Tira uma dúvida para mim, a informação, eu entendi ali que a dívida em 2016 baixou. A dívida que foi apresentada no quadro é referente à dívida consolidada, não entra aqui a parte de restos a pagar. Então, o que é essa dívida consolidada? São os acordos que o município tem. Então, o município tem acordos com o Instituto de Previdência, Codesave. Então, ele tem alguns acordos que foram pagos, outros, ele já existiam umas provisões de dívida. Essas provisões, o ano passado, eles perderam prazo prescricional de 5 anos, também foi baixado. Então, aqui a dívida, ele passa só da dívida consolidada. A gente tem uma dívida grande que é de restos a pagar, que é mais de 200 e poucos milhões de reais. Entendi, mas o restos a pagar não aparece no Não, orçamento. não. Aqui é a dívida consolidada, que a gente chama de longo prazo. O resto a pagar chama de curto prazo, né? Entendi. Tudo bem, obrigado. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Prazer, meu nome é Marcelo. Falar aqui pelo Sindicato dos Servidores Públicos. A gente não identificou, aí Alex me corrija, alguma diferença significativa relacionada à primeira audiência, né? A audiência feita ainda na época do Executivo. Naquela ocasião, a gente já apresentou uma preocupação essencial que temos debatido com a Prefeitura, através da comissão, e eu acho que era importante a gente dividir aqui também com a Câmara, com os vereadores e com o público que nos assiste. O crescimento linear de 7%, ele continua travando o tão esperado e ansiado reajuste salarial da categoria. E nós temos aí um problema grave. Qual que é o problema grave? Nós temos uma contradição jurídica, inclusive, entre a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? A Constituição, ela é clara em dizer que é obrigatório o reajuste anual a todos os servidores públicos. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente sabe que estabelece um teto de gastos e, a partir do teto atingido, e a gente sabe que esse teto está, inclusive, superado, ela gera um conjunto de penalidades e de obrigações para a Prefeitura e de penalidades para o gestor que não a cumprir. Essas atitudes não foram tomadas pelo governo anterior e a gente está até hoje amargando aí os problemas
dessa falta de atitude, né? A administração e o sindicato têm acompanhado, têm tomado algumas medidas para tentar diminuir isso, mas outras medidas, e aí vou citar como um exemplo a volta das gratificações, né, de responsabilidade, aparentemente vão na direção contrária. A nossa preocupação é que se consolida nesse cenário que a administração propõe, de um crescimento linear de 7%, sendo que a gente já verifica neste ano que o crescimento não é de 7%, o crescimento, salvo engano, até agora tem sido da ordem de 1%, né, em relação à arrecadação do ano passado. A nossa preocupação é que isso não vai dar mais folga, dar mais margem para a gente poder discutir o reajuste, e a gente também não vê nenhuma medida significativa para aumentar essa arrecadação. Então, eu acho que assim, tem um debate que é para além dos números, mas que talvez fosse o caso de incluir como uma diretriz o esforço da Prefeitura em melhorar a sua arrecadação. Obviamente que a população não espera que isso seja feito com aumento de imposto, mas talvez com a melhora na qualidade dos lançamentos, né, com um conjunto de medidas que aí os técnicos podem discutir sobre isso, né? Então, na verdade, essa fala, ela é também uma pergunta nesse sentido. O que pode ser colocado do ponto de vista da técnica legislativa para que a gente tenha uma possibilidade, porque também seria muita imperícia aqui da nossa parte pelo sindicato não apresentar o problema e dizer o seguinte: olha, inclusive vamos supor, se a gente tem um boom de arrecadação aí, a prefeitura faz algum milagre, tira dinheiro sei lá da onde, o próprio plano não prevê essa arrecadação e a gente vai estar no ano que vem mais uma vez espremido pela falta de recurso. Então, a nossa fala é nesse sentido, de apontar esse problema, né, demonstrar, inclusive, que a gente está consciente desse problema, estamos acompanhando, mas que a gente espera que a administração, e acho que os vereadores poderiam debater uma forma aí de tentar ajudar isso. Precisa aumentar essa arrecadação, né, e a gente precisa a administração precisa tomar algumas atitudes no sentido de cortar mais ainda, baixar mais ainda a folha, ainda tem algumas folgas. Nesse sentido, na última audiência pública específica que teve aqui nesse mesmo local, para discutir o resultado da comissão entre sindicatos e a prefeitura, os sindicatos apresentaram um conjunto de 9 medidas, sugerindo à prefeitura uma meta, inclusive, um limite de nomeações nos cargos comissionados, o cancelamento imediato em nome do interesse público das terceirizações que substituem o trabalhador concursado, e até o momento a gente não tem uma resposta disso. Na própria audiência pública, o Alex citou, olha, a maioria já é servidor público dos concursados, mas não é disso que a gente falou. O que a gente falou é o seguinte: nós temos hoje 6.100 servidores públicos na máquina, inclusive com os dados da transparência, isso é fatalmente verificável, já estou concluindo. O que a gente propõe é que seja criado um limite de até 5% de cargos em comissão, ou seja, 300 e alguma coisa nesse sentido. Hoje a lei, a reforma administrativa, né, o quadro administrativo, pressupõe 600 e pouco, com a lei de calamidade limitou, isso ainda está em 400 e pouco. Na prefeitura, se hoje, salvo engano, nós estamos com 359 comissionados. Então, a gente fez uma proposta naquela ocasião que a gente gostaria de compartilhar aqui. É isso, queria agradecer a atenção de todos. Obrigado. Bom, Marcelo, assim, acho que foi tão extenso que eu já não consigo lembrar de todos os itens que você colocou, mas vou pontuar alguns aqui, tá? Em relação à receita, a casa aqui, no começo do ano, autorizou a inclusão dos parcelamentos de dívida ativa e até foi autorizado o parcelamento do exercício 2016. Então, assim, o município está trabalhando para elevar a arrecadação.
mesmo com todos esses benefícios de quem é devedor, esse ano, a dívida ativa ainda é menor do que arrecadado ano passado. Então, assim, depende muito também do outro lado, da população entender que o município está dependendo desses recursos, que o município está melhorando, tem se esforçado para melhorar, atender melhor o cidadão. Então, a gente tem trabalhado para elevar isso. No mês passado, acho que foi no começo desse mês, foi aprovado aqui na Câmara o projeto de lei que autoriza um financiamento junto ao Desenvolve São Paulo, que vai ser para a execução do geoprocessamento na cidade. É um projeto de 2 anos. Então, daqui a 2 anos, o geoprocessamento vai estar ativo, vai melhorar a qualidade dos lançamentos, levantar os imóveis que tiveram área de expansão, de construção dentro do seu terreno, né? E vai ser melhorado o valor de arrecadação. Então, assim, o município e a casa aqui têm feito trabalhos para melhorar a arrecadação. Infelizmente, não é só o tributo municipal que está faltando os repasses da União, que também tem caído nos últimos 2 anos, e esse ano diminuiu de novo, ICMS, tudo isso. Então, é uma conjuntura nacional. Quanto aos comissionados, hoje, no último estudo que foi feito, acho que foi até apresentado na comissão, a gente está em 4% dos comissionados de fora dentro da prefeitura. Então, a gente está abaixo do que foi até proposto pelo sindicato, lógico. É algo que, assim, o pessoal da SEAD tem feito vários levantamentos, tem tentado reduzir. Se a gente fizer comparativo da folha desse ano para o ano passado, a folha esse ano é menor do que o ano passado, por alguns cortes, houve redução. Existem estudos, vários outros estudos em relação à redução da folha, principalmente de hora extra, algumas outras coisas que a gente está pontuando. Infelizmente, tem coisas que a gente tenta cortar, mas vê que é necessário, tem que voltar. Então, a gente tem tentado melhorar. Infelizmente, não está sendo a contento da nossa necessidade. O último índice que foi apresentado e publicado agora há pouco tempo reduziu 0,5% em relação ao fechamento do ano passado. Então, o próprio prefeito, hoje, ele pode levar penalidades porque ele mesmo não está conseguindo reduzir uma coisa que já vem ao longo de 3, 4 anos. Então, a gente está se esforçando. Infelizmente, a proposta está se baseando nesse 7% linear, mas não é nem tanto pela despesa, é mais pela receita. A gente, se verificar, o orçamento para 2018, a proposta 2018, 19 e 20, os valores são menores do que a proposta orçamentária em execução de 2017. A gente fez uma proposta mais realista, que realmente o que vai arrecadar, que é para a gente ter a despesa baseada no que tem arrecadado, para não extrapolar. Então, esse PPA e essa LDO está muito conservadora. Então, os 7% linear de reajuste não, como a gente comenta, né, não é reajuste, até para um aumento de despesa vegetativa, de adicionar o tempo de serviço, quinquênio, toda essa parte que vem, não tem como cortar. Então, a gente está sendo baseado na receita. Esse 7% é baseado pela arrecadação, porque se o ano que vem tiver de novo acima dos 54, infelizmente o prefeito vai ficar proibido de dar novamente um reajuste. Então, a gente está trabalhando para melhorar isso daí, nós temos ainda mais 6 meses aí para tentar melhorar isso. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando, sou bancário aposentado, tenho uma ativista político e tenho uma página no Face que discute a questão da transparência na administração pública, a Somai São Vicente. Desculpa, teu nome? Marcelo. O que você colocou é extremamente importante e pertinente, né? E eu gostaria que você encarasse o que eu vou dizer agora, não como uma crítica, mas apenas como uma observação. Eu estava na audiência que você falou dos funcionários públicos, que discutiu aquele plano seguinte e tal, e, infelizmente, eu acho que o que faltou ao debate foi justamente uma posição mais contundente dos representantes dos 2 sindicatos, seja dos professores, seja dos funcionários públicos,
no sentido exatamente de discutir aqueles pontos que você falou. Se não me engano, nessa audiência, quem falou sobre esses pontos foi eu, quando eu levantei justamente essa questão, a falta de intervenção dos representantes do funcionalismo. Isso é uma observação. Outra coisa, assim, em cima do que você falou aí, do que... Desculpa, o rapaz, você? Alex, você falou, acho que está num problema, não sei, também, por favor, não entendo como uma crítica, mas apenas como uma observação, entendendo um pouco, pesquisando um pouco do que é o PPA, o que é a LDO, acho que na sequência a gente deveria estar discutindo, primeiramente, a questão do plano plurianual, porque é ali que a gente fala de diretrizes, metas, objetivos para os próximos 4 anos, inclusive o primeiro ano da outra administração, né? Ou seja, efetivamente, o governo Pedro Gouveia, do ponto de vista de orçamento, de despesa e tal, ele inicia a partir de 2018, vamos dizer, propriamente dita, porque é ali que ele controla o que ele está prevendo e o que ele vai fazer. Então, acho que o que você está falando, por exemplo, poderia estar numa discussão do plano plurianual no seguinte sentido: questão do funcionalismo, a defasagem salarial, a negociação com o sindicato. Vou fazer tudo isso em 2018? Efetivamente não. Vou fazer tudo isso em 2017? Efetivamente não. Como é que eu vou construir esta questão da recuperação de perdas, da relação com o funcionalismo durante os 4 anos? Eu acho que essa seria a inversão de discussão melhor. Apesar de a gente ter citado números, e os números são crus, são secos, né? Eu acho que deveria ter sido a gente iniciar pelo PPA, fazer a discussão da lei de diretrizes orçamentárias, porque aí, efetivamente, em cima de um planejamento de 4 anos, viu, Marcelo? Aí, num planejamento de 4 anos, efetivamente, quando eu fosse discutir a LDO de 2018, eu estaria falando, desses 4 anos, o que eu espero construir em 2018? Então, é só uma observação para melhor entendimento da plateia, porque os números vocês até dominam, né? E aí eu gostaria de fazer uma ponderação e pediria que tanto o André, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, essa é a comissão certa, o Jabá e o Pedro Zebão, que são vereadores, são os outros 2 integrantes, e os outros vereadores presentes também, se quiserem, como é que eles enxergam, dentro desse conceito do plano plurianual, quer dizer, esse planejamento para os próximos 4 anos, do ponto de vista da Câmara, que a Câmara, além de legislar, além de fazer leis, ela tem uma principal função de fiscalização da ação do Poder Executivo. Como é que eles veem, do ponto de vista da administração, do ponto de vista de proposta, o planejamento dos próximos 4 anos e dentro da LDO para o próximo ano, como é que eles enxergam, dentro desses 4 anos, com o planejamento de médio prazo, o que talvez possa ser atendido já no próximo ano, de seguinte. E há uma última observação: aqueles valores de aplicação na educação e na saúde estão dentro daqueles limites percentuais, Alex, é isso? Dos 25% e 15%. Acho que era só legal voltar aos números, né? Porque, se não me engano, é esses percentuais, né? A obrigação constitucional de aplicar 25% na educação e 15% na saúde. Então, era só bom voltar para, talvez, fica como proposta. Tá? Fernando, deixa eu só posicionar uma situação. Essa audiência de hoje, ela é de aprovação da Câmara. No dia 12 de abril, né? 12 de abril foi feita uma audiência pela Prefeitura de elaboração. E, infelizmente, só o pessoal do sindicato compareceu. Então, hoje, essa proposta ela já veio para a Câmara definida. Aqui ficaria somente para as emendas dos vereadores. Ela já foi feita uma audiência de elaboração. E, infelizmente, poucas pessoas compareceram e não teve nenhuma alteração. A gente não conseguiu fazer nenhuma alteração por nenhuma proposta. Discutimos com o sindicato várias situações, que a gente até levou para a secretária da Fazenda, para o pessoal da SEAD. Na época, existia até a comissão de discussão de reajuste, que a gente levou os apontamentos do sindicato. Então, assim, houve uma audiência para a elaboração. Infelizmente, não teve ninguém, entendeu? Tiveram 7 pessoas. Sim, mas provavelmente isso em função da forma como se tem divulgado as audiências, tá ok? O da Prefeitura foi divulgado em televisão, foi divulgado em jornal.
Se você me permite, por exemplo, independente disso que aconteceu, eu lamento, também não sei a razão, eu acho que deveria estar aqui, né, a secretária de Finanças do município para acompanhar uma discussão, afinal de contas, está se discutindo o plano plurianual, a LDO e tal. Então, assim, lamento, mas, de qualquer forma, se a gente está trazendo em discussão tanto o PPA como a LDO, e logo mais à frente, acho que logo depois do meio do ano, até a questão do orçamento, efetivamente, para o ano que vem, né, se não me engano, setembro, outubro, seria interessante que, para a plateia, que não é detentora, vamos dizer assim, com raríssimos casos, eu sou um deles, de não compreendo os números, quer dizer, não tenho essa expertise e o entendimento nu e cru sobre essas questões, tenho alguma coisa, mas seria interessante que, se, dentro do que eu acho que seria o correto, tanto do ponto de vista do apresentado pelo representante do sindicato, como do ponto de vista da população em geral, o que efetivamente está se pretendendo para os próximos 4 anos. Porque falar de 2018, 900, 2019, 1 milhão, 2020, 1 milhão e 100, grosso modo, né, 2021, 1 milhão. É muito seco, tudo bem. Dentro disso, o que está se propondo? Você falou, por exemplo, da questão dos dois projetos aprovados, ok? O de 20 milhões, que vai para aplicação dentro da questão da gestão administrativa do município, onde o que você falou está correto, e tem também o de 86 milhões, que é para aplicação na malha viária do município. Então, isso são financiamentos em função de retenção, de garantias dadas pelo município de arrecadação futura. Como é que vai se aplicar isso daí? Quer dizer, como é que isso vai acontecer? Mesmo que você falou, os ajustes na questão da organização, da prefeitura, do geoprocessamento, uma série de outras coisas, como é que isso acontece tudo em 2018? Ou 2018, 2019, 2020, 2021, enfim. Eu acho que pode parecer uma discussão teórica, mas eu acho que ela fica muito mais palatável para quem está aqui, que não tem um entendimento técnico, do que só a discussão de números, ok? É só uma observação. Tá bom. Obrigado pela participação. Mais alguém que queira fazer uso da palavra? Olá, sou professora Flávia do município de São Vicente, militante do PSOL. Bom, eu queria que voltasse um pouquinho para ver o projeto de lei do Barreto, do vereador Barreto. Então, é só uma preocupação minha mesmo, porque, assim, eu fui por muitos anos conselheira municipal do Fundeb, aqui de São Vicente, e uma das coisas que a gente não teve acesso foi a questão do terceiro setor, dos 25% não, o dinheiro do Fundeb destinado ao terceiro setor, enfim. A minha preocupação vai ter fiscalização nesse sentido? Porque eu estou vendo que vocês estão amarrando mais, estou vendo que está pedindo novas coisas para que não tenha aquela maracutaia toda, mas, partindo disso, vocês vão fiscalizar? Porque a gente sabe que tem espaços que são fantasmas, espaços que é um escoamento de dinheiro público, e se a gente está falando, enquanto sindicato, enquanto servidor, enquanto professora, que a gente precisa economizar, eu acho que tem que partir do sentido de fazer leis mais duras mesmo, nesse sentido, mas fiscalizar, né? Não adianta a gente fazer vista grossa e deixar que as coisas andem do jeito que está andando, porque o terceiro setor tem muitos espaços que não funcionam. Flávia. Né? E, para concluir, vai ficar claro os números, porque, veja bem, eu, quanto conselheira do Fundeb, e eu não sou mais, as coisas não eram muito claras para mim, que era conselheira, que estava naquele espaço para fiscalizar. Imagine para a população. As coisas vão ser claras no site para a população? É nesse sentido a minha preocupação. A destinação desse dinheiro para esse terceiro setor, se vai ser fiscalizado de fato, se vai estar claro para as pessoas no portal de transparência, e se vai... Desculpa, né, porque sempre o Alex, os meninos iriam se predispor a conversar com a gente, mas, mesmo assim, a gente toma pau de outros setores, dizendo, olha, não tem pessoas técnicas para falar sobre contabilidade. É lógico que não tem, porque os conselheiros são populações, né? São pessoas de cada setor, que é eleita pelos seus pares, para poder ver as questões do dinheiro do município. Mas a minha dúvida vai ter fiscalização? Então, é só isso que eu quero. É só isso, porque eu não quero encontrar
espaço público, aluguel e o dinheiro sendo escoado, porque esse espaço público é destinado a vereador isso, vereador aquilo, sabe? A gente tem que arregaçar a manga e mostrar a verdade. Não adianta a gente pôr leis que sejam rígidas, mas, na prática, continuar essa maracutaia que é São Vicente. Isso, Flávia. Na verdade, esse adendo foi feito, né, apresentado pelo vereador Barreto, para que a gente possa, de fato, ter essa fiscalização, né, para que as coisas possam passar, o terceiro setor passe pela Câmara, para a gente poder aprovar e fiscalizar, né, as ações do governo. Então, Barreto, você está presente aí? Se você quiser responder, tranquilo? Fui claro? Então, é direcionado a esse contexto, de que passe pela casa para que a gente possa, além de ter o conhecimento, e poder fiscalizar, para que não aconteça igual aconteceu em governos anteriores, para que, de fato, a gente possa mostrar uma transparência para a população e ir de encontro à necessidade de que é o que a população quer, de fato, né, que é a transparência. Então, Flávia, a resposta é essa. Vai ter, sim, essa fiscalização, não só por minha parte, como presidente da comissão, como os demais vereadores da casa, ou seja, num contexto geral. E só aproveitando também para responder ao Fernando, sobre o nosso papel, o que acontece, Fernando? São metas a serem cumpridas, né? Cabe a nós dar o parecer favorável ou não, né, da comissão para estar aprovando os orçamentos. Então, dentro desse contexto, tanto eu como o vereador Jabá e o vereador Zebrão ficamos aí por 10 dias aí debruçados, analisando, para que pudéssemos ter, de fato, junto com o jurídico da casa, a certeza de que os orçamentos, né, que foram apresentados são de acordo, né, com as metas a serem cumpridas nos decorreres dos anos, tá bom? Por favor, só voltando, André, me desculpa, só uma observação, em cima do que o rapaz do sindicato falou, então, em cima do que você falou, por favor, oriente o sindicato, ou fale para o sindicato, como é que a demanda dos sindicatos, do ponto de vista do funcionalismo público, ela vai acontecer durante os 4 anos, próximos 4 anos, porque número, que nem eu falei, 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, 1 milhão, como é que isso vai acontecer? Tem previsão disso? Ou isso vai ficar... Estou dando um exemplo do sindicato, como outros, né? Manutenção da cidade. O Jabá, por exemplo, Jabá, como tantos outros, Barreto, enfim, são lutadores incansáveis do ponto de vista. O Jabá tem, e o pessoal da área continental, principalmente, tem enfrentado dificuldades absurdas do ponto de vista de demandas da população. Então, por exemplo, respondendo para o vereador Jabá, respondendo para a população da área continental, para a população de São Vicente, dentro de um planejamento da malha viária de São Vicente, como é que isso vai acontecer nos próximos 4 anos? Ou não tem nada disso, a gente vai esperar arrecadar para depois ver como é que faz. São discussões conceituais, mas que eu entendo que deveriam estar dentro do PPA e, por consequência, na sequência, de acordo com o planejamento, dentro da LDO e dentro do orçamento que virá para a Câmara para análise e aprovação. Bom, só para responder a Flávia, as entidades, elas não entram na despesa do Fundeb. A maior parte da despesa do Fundeb é com o pessoal. Quanto às associações, a partir do ano que vem, já existe uma proposta, foi aprovada pela Câmara semana passada, Projaem. São associações que vão estar adequadas à nova lei do marco regulatório. Então, a partir aí de meados, no meio do ano, aí, agosto, setembro, já deve ter alguma coisa nova dentro da parte da educação. Então, alguns casos vão ser substituídos várias associações para uma associação que vai manter todas as unidades. Então, o projeto foi aprovado, deve ter publicado na tribuna, se eu não me engano, na quinta-feira, quinta-feira, acho que foi na quinta que saiu. Então, a gente já está regulamentando pelo marco regulatório. Então, a gente já está adequando a exigência do marco regulatório que vai ser implantado ano que vem. Então, vai ser mais fácil fiscalizar, porque você não vai ter várias entidades para olhar. Você vai ter uma entidade que vai gerenciar o fundamental, outra que vai gerenciar o infantil. Aí fica mais fácil até para a população identificar, reclamar. Exato. E ir atrás de uma pessoa do que você em várias unidades. Tá? Então, o município está se adequando ao marco regulatório e, consequentemente, melhorando o atendimento
tanto no infantil quanto no fundamental. Tá? O Michael quer fazer uma pergunta lá? Primeiro... Só um instantinho, antes de passar. A lista está sendo passada. Alguém não assinou, por favor? Passa lá. Pode passar lá para trás. Não, pode passando. Isso. Por favor. Obrigado. Primeiro, um adendo, assim, até uma proposta. Por exemplo, colocou-se no site da Câmara da audiência de hoje, mas não colocou na página do Facebook. E a gente sabe, por exemplo, que as pessoas hoje acessam muito mais o Facebook do que uma página de internet. Como também não tem uma transmissão ao vivo. Né? Hoje, por exemplo, é um dia de chuva, né? Eu, por exemplo, vim de moto, toda a preocupação, etc., etc., quando as pessoas poderiam estar no conforto da sua casa assistindo ao vivo, na transmissão ao vivo do Facebook também. Eu sei que está filmando ali, isso depois vai para a Câmara, mas a gente teria mecanismos de até mostrar para a sociedade que a Câmara está fazendo sua parte. Porque senão a gente fica num diálogo de surdos, né? De um lado, o governante falando que as pessoas não têm interesse e não vão participar. Isso entrava uma série de coisas. Do outro lado, a sociedade falando que o governante também não faz a sua parte. Então, a gente acaba ficando um diálogo de surdo nesses dois métodos e a gente poderia caminhar para uma melhora nesse sentido. A segunda questão é a seguinte, né? Aí é uma avaliação minha, né? nem quero que vocês coloquem, mas assim, o governo que foi eleito, ele foi eleito prometendo uma série de questões que, do ponto de vista prático, seria impossível de ser realizado, porque o governo do Estado e o governo federal não teriam um dinheiro que está no plano de governo do governo eleito. Uma das soluções foi conseguir um empréstimo com a Fundação Desenvolve, inclusive, uma crítica nesse sentido mais geral, né? A Fundação Desenvolve tinha emprestado no máximo 30 milhões para qualquer outra cidade do estado de São Paulo, e para São Vicente ela vai emprestar aí 108 milhões, 106 milhões, né? Só um dado, não sei se todo mundo tem aí, mas para saber, por exemplo, se você for ver lá a Fundação Desenvolve, a maioria dos empréstimos dela é 1 milhão, 2, alguns pouquinhos de 10 milhões. Quem foi consultar também, infelizmente, todos os maiores empréstimos são de prefeituras governadas pelo PSDB. Pode ser só uma simples coincidência, mas qualquer empréstimo de mais de 10 milhões da Fundação Desenvolve, o PSDB está naquela prefeitura. Né? A gente está falando de dinheiro público, não deveria ser assim, mas a minha grande preocupação enquanto vicentino é que o empréstimo ele corresponde a um valor substancial do orçamento total, e a gente tem que fazer o pagamento disso. Então, você vai gastar numa questão específica, asfalto e desenvolvimento de um programa, e depois você vai pagar isso. Quais áreas vão ter que ser cortados os seus orçamentos para pagar isso? Porque a gente está falando de 100 milhões num juros que é a Selic, mais uma taxa de juros estabelecida ali. Né? Não é nenhum juros tão baixo assim, a gente está falando de algo razoável aí que vai gerar um montante de déficit gigantesco para uma prefeitura que, do ponto de vista prático, ela tem uma gordura muito pequena, como já foi dito. Né? Da onde vai vir depois esse dinheiro para pagar, de que área específica vai vir o dinheiro para pagar a Fundação Desenvolve, que é um empréstimo razoável. Né? São 100 milhões, pode deixar um passivo de dívidas para essa gestão e para outras razoável. O ICMS já está colocado ali, mas o ICMS é gasto em vários setores. Vai ter, por exemplo, um olhar do governo de retirar o ICMS de um setor específico em vez do outro, etc., etc. É uma questão que merece mais debate da sociedade. Deixa eu só pontuar uma coisa. Na verdade, o que aconteceu até o momento não foi o empréstimo, foi a lei autorizativa. O legislativo autorizou o município a firmar os compromissos junto ao Desenvolve São Paulo. A meta inicial é fazer o financiamento dos 20 milhões, que é o geoprocessamento, toda a estrutura do geoprocessamento dentro de São Vicente. É um projeto de em torno de 2 anos de retorno. Existe a carência do financiamento, que é em torno de 36 meses, pagamento de juros trimestral só. E o retorno deste investimento de 20 milhões, que não é o dinheiro necessário para desenvolver o geoprocessamento ele é um pouco menos, mas os 20 milhões abrangem outras situações. O geoprocessamento ele tem retorno estimado de 12 milhões de reais ano. Tá? Então, a expectativa para o financiamento dos 20 milhões é retorno de 12 milhões ano após
a execução do geoprocessamento. Então, o GEO vai ser executado em 2018 e 2017 e 2018, o IPTU em 2019, taxa de comércio, ISS, porque o GEO não é só IPTU, é fiscalização de comércio, de prestador de serviço. Então, todo o incremento de arrecadação para 2018 para frente seria em torno de 12 milhões de reais. Tá? Então, baseado nesse acréscimo, existe as parcelas dos financiamentos, dos dois, né? Só um minutinho. Gente, com todo respeito, a gente vai, né, responder as perguntas que forem necessárias ser feitas e respondidas. Só que, Michael, posso te pedir só uma gentileza, porque eu termino me incomodando. Né? Você se colocou à disposição de fazer uma pergunta, né, de que houvesse a resposta, só que aí, durante o decorrer da pergunta, da resposta dele, tu ficou concentrado no celular. Só, tá bom? Não, beleza, mas é que fica uma coisa chata, né? Todo mundo para te ouvir, te escutar, e quando vai ter a resposta, a gente pega você de cabeça, mas tranquilo. Não, beleza, beleza. Sem problema. Não, tranquilo. É porque, para quem está vendo... O seu nome, por favor. Meu nome é Renato Marquezini, né? Eu sou bacharel em turismo, sou pós-graduado em ecoturismo e em gestão pública, sou guia regional, nacional e América do Sul pelo Ministério do Turismo, leciono na área de turismo e sou atualmente o presidente do Conselho Municipal de Turismo da cidade de São Vicente, né? Nós estamos aqui com mais outros 2 conselheiros aqui do Conselho Municipal de Turismo, né? Aliás, fica o convite a todos, que é uma reunião pública, onde todos podem sempre estar participando, né? Deve participar, inclusive os vereadores, né, da cidade devem participar do Conselho Municipal de Turismo. É uma discussão muito importante, é um diálogo muito importante que está sendo feito agora, e eu venho trazer um alerta muito importante aqui para todos aqui dentro. Aqui. Primeira coisa, só antes de eu dar esse alerta, a maior economia no mundo hoje é a guerra. A segunda maior economia no mundo é o tráfico de drogas. A terceira maior economia do mundo é a construção civil. E a quarta maior economia do mundo hoje é o turismo. E São Vicente, o DNA da cidade, com certeza é a questão do turismo, né? Então, é legal que colocasse tudo isso em ata, porque é uma atenção super especial dentro agora da questão orçamentária do município. Se a cidade não tiver dotação orçamentária para o turismo, não vai conseguir nem verba do Ministério do Turismo, atualmente federal, e nem a verba estadual vindo do DADTUR. Algumas semanas atrás foi aprovada uma verba de 9 milhões ligada ao DADTUR ao Estado. Se o município não tiver dotação orçamentária para o turismo, nem o Estado, se o município não dá valor para o turismo, o Estado não vai ter dotação para o turismo da cidade e muito menos o Ministério do Turismo em nível federal. Então fica aqui a atenção a todos aqui, a necessidade da dotação orçamentária para o turismo, senão perderemos verbas estaduais e federais. Então isso é uma coisa que gostaria que vocês me dissem com muita atenção, porque isso fica o alerta e o registro aqui em ata, para depois eu falar assim, a gente não sabia, né? Então está o alerta aqui para todos aqui. Obrigado pela participação. Mais alguém? Primeiramente, boa noite a todos aí. Seu nome, por favor. Meu nome é Antônio, eu sou servidor público. Eu queria colocar 2 questões aqui. A primeira questão complementando aqui um pouco do que o Maicon falou, que seria importante, né, esses documentos que foram apresentados aqui estarem disponibilizados no site da Câmara, para que a gente tivesse conhecimento prévio e até levar o nível da discussão aqui. Né? São números difíceis de serem interpretados aí pela maioria da população, né, que são muito técnicos, então seria interessante para as próximas, eu gostaria até que ficasse registrado em ata, por favor, que, deixando isso como sugestão, de que nas próximas audiências os documentos fossem disponibilizados previamente a toda a população, né, para facilitar o entendimento e enriquecer o debate aqui na audiência. A segunda questão é uma questão que fica muito para reflexão, tanto aí para os
meus colegas servidores aí, representantes do Executivo, quanto para os próprios vereadores. Né? Eu acho que está na hora, né, de a cidade de São Vicente começar a discutir com mais afinco, digamos assim, qual é a vocação econômica dela. Né? Porque a gente já acompanha aqui, tem alguns companheiros aqui que já acompanham há alguns anos, essa questão de discussão do orçamento, né, tanto parte da Prefeitura quanto parte da Câmara, e todo ano a história se repete. Né? Parece um filme que você vê ele mais de uma vez. Né? A cidade de São Vicente é uma cidade que poderia gastar melhor os seus recursos, né, otimizar os poucos recursos que a cidade tem, né, com a questão dos cargos comissionados, com a questão dos repasses para o terceiro setor, que o vereador Barreto bem lembrou aí na emenda que ele fez, né, com a questão dos aluguéis, com as questões de alguns contratos, mas a gente não pode esquecer da outra ponta, que é a ponta da arrecadação. São Vicente é uma cidade que arrecada muito pouco para o tamanho da população que tem. Né? É a segunda maior população da Baixada Santista e fica aí o quarto, quinto orçamento da região. Né? Então, a gente precisa discutir isso. Historicamente, esse debate foi sempre relegado ao esquecimento. Né? Então, precisa discutir isso melhor, com mais qualidade, com técnicos, com pessoas que conheçam das áreas. Né? Hoje, São Vicente vive um dilema em relação à sua vocação. Uns defendem que é o turismo, que nem o companheiro aqui bem lembrou, mas aí, para melhorar o turismo, para estimular o turismo na cidade, precisa melhorar a segurança, precisa melhorar o transporte, precisa melhorar a rede hoteleira, o setor de serviços, de restaurantes, que prestam um serviço de baixa qualidade, entendeu? Então, assim, não é só essa questão, vamos fomentar o turismo, entendeu? Tem o comércio, dizem que é o comércio mais pujante da região, mas é um comércio que tem pouco valor agregado, né? As pessoas que são empregadas no comércio ganham salários baixíssimos, entendeu? Então, assim, precisa melhorar o nível do emprego na cidade, né? Vamos desenvolver um polo industrial na área continental. Mas pô, tem o pedágio lá, os vereadores aí, Jabá, André Carioca, que são da área continental, aquele pedágio que tem ali na entrada do Humaitá é um entrave ao desenvolvimento da região, entendeu? Precisa discutir isso. Qual é a vocação econômica da cidade? O que vai fazer aumentar a arrecadação de verdade? Sem depender única e exclusivamente do que a gente depende até hoje, que é cobrar os inadimplentes dos impostos, IPTU, ISS e taxas, né? Ou ficar na dependência de repasse, de emenda parlamentar, ou na dependência de apresentação de projetos ou de empréstimos, que nem o Michael muito bem citou. Né? Historicamente, nunca se fez esse debate na cidade. Eu acho que está na hora, né, de tanto a Câmara, quanto o Poder Executivo, quanto a sociedade civil organizada, as entidades, se debruçarem sobre esse debate. Né? A cidade de São Vicente já passou da hora de definir de verdade qual é a sua vocação econômica, para que a gente possa trabalhar essa questão, né? E aí priorizar, inclusive, os investimentos, os trabalhos técnicos em cima disso. Que hoje a gente fica naquilo, não, pô, eu quero ir para Santos, mas eu não sei se eu vou pela praia, se eu vou pelo morro, e aí fica perdido, não sabe para onde vai. Hoje a cidade de São Vicente, no meu entendimento, está nessa situação. Né? Vive um dilema em relação à sua vocação econômica. Né? E aí acaba refletindo na questão orçamentária, que penaliza toda a cidade, penaliza os servidores, penaliza o munícipe, né, que precisa de uma escola legal, precisa de um hospital que atenda com qualidade. Né? Então, acho que assim, a gente gostaria que ficasse registrado em ata isso, né, que a Câmara, aí, através das suas comissões, né, através de uma articulação aí com a própria sociedade civil, dos conselhos, que são de extrema importância. Né, eu já participei de vários conselhos aqui na cidade e entendo a importância desses conselhos, de a gente unir esforços nessa questão. Porque senão, ano que vem, a gente vai estar discutindo aqui a mesma coisa que a gente está vendo hoje. Número técnico, difícil de ser interpretado pela maioria da população, né? Chorando porque a arrecadação é baixa, porque a população não paga imposto, e que o gasto é muito, e que a gente não tem condições de fazer mais. Né? Historicamente, é isso que vem acontecendo na cidade, né? De muitos anos para cá. Então, eu acho que fica isso como sugestão, né, para que isso seja amadurecido aí no próximo período, e que a gente possa efetivamente ter uma cidade melhor para todos os seus munícipes. Muito obrigado pela sua participação.
Eu gostaria de propor que a gente limitasse a mais 3 inscrições, tá? Para a gente não se prolongar muito tempo aqui. Tudo bem? Eu dei uma saidinha, mas eu peguei o final da tua colocação. E foi criada agora por mim uma SEV para tratar do assunto do pedágio, né? Eu, vereador Jabá, e o presidente da Câmara vamos à Ecovias para voltar a discutir, porque era um direito, né, dos moradores da área continental a um período passado, a isenção de uma quantia, acho que de 50%. E isso foi retirado ao longo dos anos. Então, nós vamos voltar a discutir essa questão, né, para poder, de fato, fomentar a nossa região da área continental. Então, isso já foi feito não só por mim, né, foi aprovado pelos vereadores, a SEV, e eu, Jabá, e o presidente irá discutir sobre esse assunto. Só para te dar um... Eu sei disso. A minha esposa é professora, você sabe, eu sempre comento isso contigo. A gente sabe também o retorno do morador da área continental se torna muito complicado porque há uma única via de acesso. Se a gente começar a fomentar, né, a rodovia, automaticamente a Angelina Prete vai diminuir também o seu retorno para casa. Próximo, por favor. Fernando, retornar. Não, eu só deixa eu só te colocar, André. Eu fiz uma pergunta e pedi, se possível, que os vereadores, os 3 vereadores, pelo menos que são da comissão, se posicionassem justamente sobre como é que vem os próximos 4 anos, porque esse é o plano plurianual, 2018 a 2021, e dentro desse planejamento para os próximos 4 anos, como é que eles veem a execução do ano que vem. Ou seja, que falasse para a população aqui, que se posicionasse, e até para a área continental, onde é o central da atuação de vocês, como é que as coisas vão acontecer aqui, nos próximos... Então, eu te falar que tem 1 milhão de arrecadação, tudo bem. Como é que vai acontecer? Vai acontecer 1 milhão em 2018, 1 milhão em 2019, 1 milhão em 2000... Sim, mas... E o asfalto lá que o Jabá fica brigando? E a Avenida Penedo lá, e o Japuí do Dercinho, e sabe, como é que fica? Qual é o planejamento nessa área? Não tem nada a falar, então fica complicado. Eu encerrei por aqui, viu, André? Fernando, na realidade eu nem lembrei mais a pergunta, já faz um tempo, né, que você fez a pergunta, já teve novas rodadas, mas é assim, quando vem aqui o projeto do orçamentário, já vem para a gente discutir com o corpo técnico aqui da Câmara, né? E nós discutimos aqui, foi aberto aquela outra audiência pública, onde as pessoas podiam vir, opinar, né? Se tiver que mudar alguma coisa, mude. Só que hoje nós estamos aqui para aprovar, né? É uma audiência pública para aprovar. Porque não tem... Quem tem pode... Discutir e debater. Discutir e debater, tá. Então, mas quem pode te dar essa resposta concreta são os técnicos, porque nós, aqui mesmo, nós não temos como, que o menino mesmo falou, são números inteiros, que é difícil de, apenas uma reunião dessa aqui, a gente interpretar. Agora, indo lá, a menina perguntou se a gente vamos fiscalizar, né, a menina do PSOL aí. Pode ter... A Flávia, desculpa. Professora Flávia, minha mulher também é professora, tá? Vou fazer duas ponderações aqui. Gente, vamos fiscalizar sim. E precisamos de vocês também. Porque nem tudo nós conseguimos acompanhar. Às vezes, vocês que estão por fora acompanham algumas coisas que nós não conseguimos perceber a olho nu. Então, que nos ajude. Nós vamos acompanhar, vamos fiscalizar. A respeito do pedágio. O pedágio, eu trabalhei muitos anos no setor de transporte, e aquele pedágio do Maitá realmente acaba com a nossa área continental. É um absurdo, faz com que as passagens de ônibus fiquem muito mais caras. Eu acho inoportuno que a pessoa que mora ali no Maitá, ali no Corentinho, ali do lado do campo, você anda 200 metros e você paga um pedágio absurdo daquele dali. Então, isso atrapalha o desenvolvimento da área continental. Eu tinha conversado com o vereador André, né? O próprio turismo, que é a pessoa que quem vem fazer turismo na área continental, sabendo que vai voltar e pagar um pedágio.
que até mesmo a Pontes Barreiro não pode passar veículo, né, com mais de 2 eixos. Então, os caminhões têm que passar por ali. Então, uma transportadora não se instala ali, nada se instala por causa do pedágio. Muita população nos pede para que peça a retirada daquele pedágio ali. O correto seria instalar ele próximo ali da Latina, porque aí você pegaria a Paulista, né? Porque as pessoas vão lá por cima, pela via expressa, e não pagam o pedágio. Não é fácil, porque o pedágio ele também gera receita para a cidade. Mas eu acho que dar um desconto para quem mora na área continental, que está sendo tão prejudicado, seria de grande valia. E a gente montou essa comissão especial de vereadores, vamos estar sentando com a Ecovias, vamos acionar as pessoas competentes para nós estar cobrando, porque existia já, né, essa meia cobrança. Não sei se por desvio de algumas pessoas, eu, por ser de transporte há muito tempo, falaram que muitas pessoas vendiam, né? Vendiam essa meia passagem para outras pessoas, então transferiu o benefício para outra. Eu não vou entrar nesse caso, porque eu não sei se realmente acontecia isso, mas que é de louvável esse desconto para a Continental é. A respeito do turismo, nós montamos aqui também, por saber que a área continental é uma área rica em turismo, nós montamos uma comissão especial de vereadores, né, o Castelinho faz parte, o vereador Doca, o presidente da comissão sou eu, para tratar sobre um ecoturismo nas cachoeiras do Paratinga, né, que hoje está lá, as cachoeiras não tem ecoturismo nenhum, nós temos 3 cachoeiras maravilhosas, então, assim, está se iniciando o governo, e o que a gente pede aqui é que vocês nos ajudem, que nós vamos fiscalizar sim. Como a gente já havia combinado, mais 3 inscrições. Mais alguma pessoa? Ali, por favor. Diga seu nome, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Claudio Carmo. Obrigado pelo convite, apesar de ser uma audiência pública. Primeiro, eu quero parabenizar as autoridades que estão aqui presentes, aos conselhos de saúde, conselho de turismo, de cultura e as lideranças de bairro. Na realidade, nada acontece se nós não sairmos da zona de conforto dos nossos gabinetes, colocar a mão e trabalhar. Nós estamos acreditando muito que essa gestão que está iniciando, que está aí 6 meses tomando conta de São Vicente e assumindo essa responsabilidade, que herdou um passivo lá atrás. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de governo nenhum. Estou aqui para passar a mão numa idealização de vida. Idealização essa que todos os 380 mil habitantes estão aguardando uma resposta do poder público. Era sabedor que essa gestão que assumiu ia herdar suas dificuldades e um grande passivo. Só que eu, como vicentino nato, a minha família como empresários e comerciantes que estão instalados aqui há 65 anos, não vamos esperar mais para ver nenhum resultado. Nós queremos resultados de imediatos. As verbas existem a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, assim como o Marquezine acabou de elencar o segmento de turismo. Nós temos que dar uma credibilidade para essa gestão que está aí. Realmente não é fácil. Não vim aqui, realmente, torno a repetir, para colocar a mão na cabeça de governo nenhum, mas a sociedade carece de informação. A audiência pública está sendo muito sucinta. Nós temos 380 mil habitantes. Por que fazer uma audiência pública num plenarinho e não numa Câmara completa? Eu gostaria primeiro dessa informação. Eu acho que quando se fala numa lei orçamentária, apesar de eu ter alguma dessas formações, eu acho que a informação da audiência pública tinha que ser trazido mais com antecedência maior. 2 meses, 3 meses, divulgando no meio de comunicação, cada semana. Ou seja, por quê? Talvez nesse meio hoje nós teríamos aqui o munícipe cobrando algo para a área continental com embasamento em lei, com embasamento em um caso de uso. Não seria somente como um colega falou, tem que fazer de imediato. De imediato ninguém faz nada. Só que eu acho que assim, o relações públicas da gestão do gabinete do prefeito, ele peca na falta da informação. Ou seja, existe uma carência muito grande quando se fala em audiência pública. É muito sucinto, é muito discreto. Eu acho que uma audiência dessa magnitude, ela não deveria ser feita no plenarinho. Ela tinha que ser feita numa audiência extraordinária, lá num quórum maior, com a participação das 15 cadeiras do Legislativo,
mais o executivo presente, que seria o Pedro, o chefe de gabinete, representando ele, e não para votar, para dar ciência dos seus atos, para dar tempo de nós pensarmos, levar a lição para casa, para analisar com calma, entendeu, senhores? Analisar o que vocês estão propondo, para trazer o resultado depois. Porque hoje, para o pessoal aprovar uma lei de orçamento, da qual todos que estão aqui sentados não têm ciência, como é que eles vão aprovar algo que eles desconhecem? Nem todo mundo aqui tem formação aqui de economia, ninguém tem formação aqui de gestão. A maioria são munícipes comum. Então, eu acho que, na realidade, poderia ser feito em 2 sessões. A primeira sessão, chamando a população, entregando o conteúdo das leis orçamentárias para cada um, dali de 15 a 20 ou 30 dias para bater o martelo, porque aí cada um teria direito a fazer suas réplicas com base no conhecimento e apoio dos seus gestores. Nada contra, não estou dizendo que existe uma fé, mas eu acho que hoje, já que a coisa está para caminhar num planejamento estratégico que seja duradouro para São Vicente, para geração de renda, para um turismo sustentável, nós temos que ter tempo de pensar. Para isso tem os conselhos, para isso tem os gestores. Então, na minha opinião, turismo não é praia. Prestem atenção, quando o colega falou ali em turismo, nós temos que aportar as verbas. Turismo é o contorno e o entorno. Está certinho, prefeito. Tem que usar realmente nas vias arteriais, nas vias secundárias, para dar acessibilidade de conteúdo e de qualidade ao turismo. Não adianta ter um calçadão lindo para chegar aqui na entrada da divisa com a Praia Grande e assaltado. Não adianta ter uma divisa lá hoje que parece uma proliferação de vans pedindo um atrás do outro, parece um comboio. Nós temos que melhorar nossas entradas de São Vicente. Isso é turismo. Falta em São Vicente a sua identificação. O pessoal conhece São Vicente quando cai no buraco ou quando é assaltado. Nós não queremos mais isso para nós. Então, na realidade, assim, nós queremos um portal. O que é um portal? Bem-vindo a São Vicente. Welcome São Vicente. Divisa com Praia Grande, divisa aqui onde era a antiga Fantástica, divisa onde é a praia. Nós temos 3 entradas primordial e a 4ª entrada principal, que é na Estância da Serra. Então, na realidade, o que está faltando hoje para nós é identificar a nossa estância de balneabilidade. Eu estou falando isso com propriedade, eu fico lotado dentro do poder público há 33 anos no órgão federal, mas o meu berço de sentinela primária é São Vicente. Eu vou estar aqui à disposição para aprimorar, para fortalecer, para agregar. Mas eu gostaria que essa audiência fosse feita para chamar, apresentar, não para aprovar, para dar tempo dos munícipes pensar e retornar para fazerem suas réplicas. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não? Então, agradecendo a presença do Alex, do Gilberto, da Secretaria da Fazenda, do vereador André Carioca, do vereador Jabá e do vereador Pedro Zebrão, membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Vou passar a palavra para o presidente para que ele faça o encerramento. Bom, obrigado a você pelo esclarecimento, pela fala. Quando você citou a presença de maioria, rapaz, faltou um só. O Igor está ali presente, nós somos aqui em 7. Com 8 já dava maioria. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, né, que estão presentes, e deixar claro aqui, até pela sua sugestão, que numa próxima audiência, todo esse levantamento que foi apresentado aqui pudesse ser disponibilizado também para vocês presentes. Porque aí vai sendo feito também a explanação aqui pelos técnicos da casa e vocês poderiam também estar acompanhando. Então, quando eu me coloco aqui através da fala... Oi? Pode ser, sem problema nenhum. Eu acredito assim, eu falei, pode ser hoje sem problema nenhum, eu te dou o meu, não tem problema nenhum. Eu não sei se daria tempo, até pelo horário dos funcionários, mas está no site, ainda não está no site? Então não, sem problema, é o que eu estou falando. As críticas, isso, as críticas, e eu não considero nunca como críticas. Todo mundo que vem, entendeu? Há uma casa de leis, pessoas que são interessadas, né, no direcionamento de uma cidade e que pontuam uma sugestão, eu não considero como crítica, né? Porque ninguém sai da sua casa, quem vem aqui não vem para criticar, vem para sugerir algo que possa ser melhor para a nossa cidade. Eu sempre encarei dessa forma. Então, hoje eu estou colocando aqui junto com a comissão, vou tomar até liberdade em falar o nome dos dois, né, mas para que a gente apresente isso para vocês nas próximas sessões, que vocês possam ir acompanhando junto com a gente. Positivo, gente? E aí, eu
eu vou intensificar para que ele coloque. Né? Ele já esqueceu de colocar no Facebook, eu vou cortar esse rabinho de cavalo dele aí. Bom, eu não vou falar muito de cabelo, por causa do cabelo do Maico ali, meu amigo de bairro. Eu não vou falar muito de cabelo, não, mas... Bom, boa noite a todos, então. Muito obrigado. Por favor, a lista de presença. Está contigo? Obrigado.